Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou dividir com vocês alguns aspectos aí da minha trajetória profissional, dos passos que eu dei, um pouquinho das minhas percepções e do que eu vivi até aqui. Se tá novo aqui no canal, eu sou a Anne Streit, sou psicóloga e por aqui a gente fala sobre autocompaixão, sobre psicologia, sobre conexões saudáveis, então seja muito bem-vindo por aqui. Aproveita para olhar os outros vídeos que a gente já tem aqui, o canal tá começando ainda, mas tem bastante coisa boa já para que tu possa assistindo. E eu acredito que se tu veio, né, especialmente assistir esse vídeo, talvez a gente já se conheça, né? Talvez a gente já tenha alguma proximidade, seja do Instagram, seja aqui pelo canal mesmo. Mas a ideia desse vídeo é poder dividir com vocês alguns dos meus passos aí da minha trajetória profissional, poder contar um pouquinho do que eu vivi, das escolhas que eu fui fazendo, desde lá da graduação até hoje, né? Porque eu sei que especialmente quem está no início da carreira gosta de saber, então o vídeo de hoje é para poder fazer aqui um fluxo de consciência, para poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, começando lá na graduação, né, eu decidi fazer psicologia por uma escolha muito pessoal minha ali, eu sempre fui muito sozinha para decidir muitas coisas da minha vida, então eu decidi fazer psicologia, eu sempre pensava que era uma graduação que eu queria fazer, mas eu não conseguia, assim, bater o martelo que seria a graduação, a primeira. Eu fantasiava aí com muitas coisas, sempre, desde criança, assim, eu pensava em ter muitas profissões. Eu acho que uma das coisas que se assemelha, assim, a eu criança com eu adulta, né, nesse lado profissional, é que eu sempre sonhava em trabalhar muito, então eu falava para minha mãe assim, que eu queria ser professora de manhã, bailarina de tarde, não me lembro mais o que de noite, então eu queria sempre ter várias coisas, fazer várias coisas, né? Eu lembro que quando eu era bem pequena, assim, minha mãe sempre foi professora, e aí nas férias a gente ia, alguns dias tinha que ir com ela para fazer plantão, né, na escola, e eu amava ficar lá brincando de secretária, ficar lá fingindo que eu ia atender, né, os pais que chegavam. Então eu sempre lembro que essa vontade de trabalhar era sempre algo que estava ali presente comigo, né? Então eu sempre sonhava em ser adulta, em me arrumar para trabalhar, em ter um lugar para ir todos os dias, assim. Então isso é algo que se manteve. Mas a profissão mesmo de ser psicóloga, né, foi algo que eu decidi ali, muito na ida para a faculdade, foi muito algo ali do momento e foi muito também pensando no contexto que eu tinha, das opções que eu tinha de faculdade, de possibilidades mesmo, né? Então, ao longo da minha graduação, eu sempre trabalhei muito, eu tinha parte do meu trabalho era como professora de educação infantil, e aí eu trabalhava o dia todo, depois eu consegui um trabalho na clínica escola da faculdade que eu fiz, né? Então eu trabalhava como bolsista, ganhava algumas disciplinas e aí isso ajudou a ter uma rapidez um pouquinho melhor, mas eu era responsável, né, por pagar a minha faculdade, eu era responsável por me manter, eu morava com os meus pais, mas eu sempre tive que fazer muito à frente disso, assim, pelas condições mesmo que a minha família tinha. Então, desde o início da graduação, eu sempre dei muito valor, assim, eu lembro que eu sempre achava muito caro as disciplinas, né, sempre foi muito difícil de pagar e de ter aquilo ali, então, esse lado ruim e essa limitação da minha família fez com que eu desse muito valor, assim, fez com que eu realmente quisesse, assim, extrair o máximo das aulas, dos professores. Eu lembro que no primeiro semestre eu agendei uma reunião com o coordenador do curso de psicologia, falei para ele, olha, eu quero ser psicóloga, então assim, me ajuda a me dizer assim, o que eu já posso fazer para avançar um pouco mais, para eu já fazendo coisas agora que depois eu possa colher, né? E aí foi muito legal. Naquela época o professor me deu toda a atenção, assim, acolheu aquilo ali, acolheu as minhas ansiedades e me disse para fazer iniciação científica.
né? Então eu me inscrevi em vários grupos de pesquisa, eu comecei vários projetos assim em áreas muito diferentes, mas eu sempre fui muito sociável, assim, eu sempre busquei estar em contato com as pessoas. Então eu tinha um grupo de pesquisa sobre emoções, eu tinha outro grupo de pesquisa lá sobre dependência química, eu tinha um outro grupo de pesquisa, que aí eu sempre estava ali por tudo, né? Sempre estava figurinha carimbada dos eventos da faculdade, sempre estava aparecendo. Isso é uma característica muito minha, assim, eu sou muito de estar em interação, sou muito metida, então essa é uma característica que eu acho que indiretamente me ajudou na minha carreira e que começou ali mais naturalmente por eu querer fazer valer lá a minha graduação em si, né? Então teve um fator importante que dessa minha vontade de já fazer ali a coisa começar a acontecer mesmo na graduação, eu participei de uma seleção para trabalhar na clínica escola da faculdade que eu fazia, né, da graduação. Então, nessa clínica escola, eu fui selecionada para trabalhar meio período. E o que tinha nessa clínica escola? Tinha os professores dando supervisão, tinha os colegas já atendendo na clínica, tinha todo um movimento ali de coisas muito importantes acontecendo. Essa clínica escola organizava jornadas, organizava cursos, organizava movimentos, né? Então eu estava ali por dentro daquilo. Isso também foi uma coisa assim muito importante para mim. Eu pude colocar a mão na massa, pude conhecer as pessoas, né? Pude estar com muita proximidade aos professores. E eu sempre fui assim de gostar de ler muito. Eu tive uma vantagem muito especial e ali indireta, né? Que é o tempo que eu estava na clínica escola, eu podia, depois de terminar as minhas tarefas, eu tinha acesso a toda a biblioteca que aquela clínica escola tinha. Então eles tinham muitos livros de tudo que é coisa, livros técnicos, livros que eu naquela época, com aquela idade, nem saberia como comprar, como ter, eu talvez nem conseguiria comprar todos. E aí eu podia pegar o livro, né? Alguns eu retirava, outros eu ficava lendo durante o horário de trabalho, enfim, depois que já tinha terminado as minhas tarefas. E aí eu entrei em contato com um arsenal de livros e obras do Moisés Grossman. O Moisés Grossman, ele é um autor muito importante da psicologia sistêmica. Então, na minha graduação, eu fui muito apaixonada em função do Moisés Grossman, em função de uma psicóloga que foi minha prof, que foi coordenadora da clínica escola, que eu trabalhei ali por muito tempo, que é a Mariana Beckel. Então eu sempre me inspirei muito nela e ela era da psicologia sistêmica. E ali eu me encantei, né, pela psicologia sistêmica e durante a graduação inteira eu pensava, não vou sair da faculdade e vou ser psicóloga sistêmica. Eu vou atender casais, vou atender família, talvez vou atender individualmente em sistêmica. E aí, terminando a graduação, eu fui fazer um estágio que era com relação à psicologia sistêmica. E nesse estágio eu não passei no estágio. Isso foi muito frustrante para mim, assim, foi um dos momentos mais difíceis, mais impactantes, porque eu nem passava pela minha cabeça não conseguir passar no estágio. E aconteceu que aquele ano muita gente resolveu participar daquela seleção e eu não passei. E aquilo ali foi muito frustrante para mim. Aí o que aconteceu? Depois de alguns meses eu tentei fazer um estágio num outro lugar, eu não me identifiquei, não era aquilo ali que eu queria. E aí esse estágio que eu não tinha passado pela primeira vez abriu uma segunda seleção e aí eu passei. E então eu fui fazer um estágio e fui atender como psicóloga sistêmica. Fui atender casais, fui atender família, atendi em coterapia com a minha professora, atendi individualmente em sistêmica e eu não me identifiquei, porque o estágio ele tem essa vantagem, né? Essa grande ferramenta que é o estágio. Ele nos ajuda tanto a gente ver se a gente vai ter habilidades para aquilo ali, quanto a saber se a gente se identifica ou não. E eu não me identifiquei. E aquilo ali foi um choque para mim, porque na minha cabeça o plano estava formado. E aí o que aconteceu? Na época que eu fiz o meu estágio profissional, eu fiz esse de clínica, então que foi em sistêmica, e eu fiz o estágio de escolar e saúde, porque na faculdade que eu estudei a gente tinha essas duas áreas, né, que tinha que fazer o estágio profissional.
No estágio de social e escolar, eu escolhi trabalhar em escolar, em psicologia escolar. E eu adorei, assim, eu adorei aquele movimento, eu adorei estar em interação com as pessoas. Eu me senti, assim, pertencente, senti que o meu trabalho era útil. E aí eu me identifiquei muito, né? Terminando o estágio em psicologia escolar, eu fui convidada para fazer um estágio extracurricular numa faculdade, numa escola que eu já tinha feito estágio. Eu aceitei o estágio voluntário de meio ano. Foi um estágio muito especial também, que eu atuei com alunos do ensino médio, né? Então eram alunos maiores, adolescentes. Eu fui muito bem ali, eu me senti muito conectada com eles, eu senti que a gente estava próximo, né? Foi uma experiência surreal, foi muito legal. E aí, depois desse estágio extracurricular, eu me formei. E aí, me formando, eu não tinha vontade naquela época de ir para a clínica. Então, o que que aconteceu, né? Por sorte ou pelo mérito do meu trabalho, pelo tanto que eu me dediquei no estágio em psicologia escolar, eu tinha uma prof, que é a Gabriela, e ela me convidou, eu e mais uma colega, né, e outras colegas na época já tinham trabalhado com ela me convidou para fazer parte da empresa que ela tinha de psicologia escolar. Então, eu saí da faculdade com essa parceria de trabalho com ela, né? E aí eu me voltei esse primeiro ano todo de faculdade para consultoria em psicologia escolar. Então eu não fui para a clínica no primeiro momento. E aí eu me voltei a trabalhar com ela, né, nos projetos de psicologia escolar. E foi surreal também, foi muito legal. A gente fazia palestras para as escolas, a gente ajudava as escolas a terem melhor gestão, né? A gente ajudava em temas, a gente dava vários cursos, várias aulas, então foi super legal também, uma experiência muito bacana. Só que ao final daquele ano, né, vendo a vida real de um psicólogo escolar, ficou faltando um aspecto importante para mim, que era um pouco mais de estabilidade e eu poder ter mais rendimentos, porque a psicologia escolar, naquele contexto ali, não era algo que me fazia ter vontade de investir mais, não era algo que me fazia ter vontade de crescer, né? E eu lembro que eu sempre fui muito de estudar, sempre pensei na minha carreira dentro da psicologia com uma formação sólida, eu queria muito fazer especializações, queria muito fazer pós, queria muito fazer mestrado, e eu não sentia que era na psicologia escolar que eu fosse fazer esse mestrado e nem em outras formações. Então eu entendi que talvez eu precisasse voltar um pouquinho para dentro, né? Pudesse avaliar assim o meu desfecho dentro da psicologia em si, porque não era psicologia escolar, não era psicologia sistêmica. E aí eu vivi um momento assim um pouquinho quase que uma crise existencial barra profissional, né? Que foi eu não saber qual que seria o rumo da minha vida profissional, né? Cheguei a pensar em fazer outras graduações, cheguei a pensar em trabalhar com moda, cheguei a pensar em trabalhar com pintura, com artes, com milhões de coisas, porque eu achava que a psicologia clínica, que não era para mim, né? Porque eu não tinha me identificado. Fiquei um tempo assim refletindo sobre tudo isso. E aí, no meu processo de terapia, no meu processo pessoal de reflexão, eu entendi que eu precisaria conhecer outras abordagens, que eu precisaria conhecer outros rumos dentro da psicologia, né, e dentro das profissões em geral. E foi quando eu entrei em contato com a terapia do esquema. Então, eu comecei a estudar terapia do esquema, comecei a me aprofundar mais, e é muito especial para mim lembrar que no primeiro curso que eu fiz sobre terapia do esquema, na primeira aula que eu finalizei sobre terapia do esquema, era como se muitas pecinhas dentro de mim tivessem se complementado. Foi ali que eu entendi, é isso que é ser psicólogo para mim, essa é a resposta para o que eu estou buscando. E a partir daquilo eu fiquei um ano sendo autodidata, estudando muito, aprendendo muito sobre terapia do esquema, fiz vários treinamentos, fiz muitos cursos, muitas imersões naquela época, e tinha muitas coisas, muitas atividades presenciais, né? Então eu realmente me dediquei para aquilo e eu decidi ter uma paciente para mim experimentar, com todo respeito, com todo carinho a ela, né? Para eu poder avaliar se eu ia me identificar, se eu ia curtir. E foi então, né, que surgiu a minha primeira paciente e o meu início na psicologia clínica.
E aí, como as coisas, elas são... Como a gente junta as pecinhas e a gente consegue entender o sentido, né, das coisas depois que o tempo passa. A minha primeira paciente, ela me procurou porque ela veio desse estágio que eu fiz extracurricular em psicologia escolar. Ela já me conhecia de lá, ela já tinha se sentido à vontade comigo, a gente já tinha feito um vínculo legal e foi aí que eu comecei então a minha trajetória na clínica, né? E aí quando eu entendi que sim, que era isso que eu iria fazer, quando eu me senti identificada, quando eu entendi que a terapia do esquema tinha um embasamento teórico, técnico, empírico importante, eu mergulhei ainda mais, né? E nesse meio tempo, eu decidi fazer uma seleção de mestrado escolhendo a instituição que eu fiz, que foi a UFSPA, e escolhendo a dedo a minha orientadora, que foi a Mariana Beckel, que era uma psicóloga que eu já tinha como inspiração e como referência desde o início lá na minha graduação. Então, eu iniciei o mestrado, um mestrado em Psicologia e Saúde na UFSPA, e aí nisso, junto com o mestrado, eu já tinha, né, um tempo da clínica, e aí eu comecei, então, a investir mais na minha especialização, na minha carreira, nesse sentido, assim, mais formal. E eu me identifiquei tanto com a terapia do esquema que eu decidi iniciar a formação em terapia do esquema. Depois, terminando a formação em terapia do esquema, eu fiz especialização em TCC para eu poder me aprofundar mais, para eu ter uma base boa teórica, né? E aí, desde então, eu sou realizada, né, dentro da clínica com a terapia do esquema, né? Eu gosto de dizer, já disse isso várias vezes, né, que é a terapia do esquema que me fez ser terapeuta clínica, porque se fosse outra abordagem, talvez minha vida teria um rumo completamente diferente, assim. E aí, depois disso, depois de um amadurecimento na clínica, depois de me apropriar dessa decisão, eu, ali por 2020, mais ou menos, eu decidi que eu poderia ter mais pacientes, eu já me sentia mais madura na clínica, já me sentia mais segura para aumentar, né, meu número de pacientes. Eu tinha um número legal, mas eu queria aumentar ainda o número de pacientes um pouquinho antes da pandemia. Eu criei um Instagram profissional e desse Instagram foi que as coisas começaram a ter uma visibilidade maior. Foi a partir dali que eu comecei a conhecer mais pessoas, foi ali que outras pessoas começaram a me conhecer, que colegas começaram a me conhecer. Foi com relação ao Instagram que eu e a Rossana, a gente criou nosso primeiro grupo de estudos em terapia do esquema. Depois disso, eu comecei depois do mestrado, depois, né, da minha trajetória ali dentro das formações que ficou mais consolidada, eu comecei a receber convites de instituições muito legais para eu dar aula, né, nas formações, nas pós-graduações em terapia do esquema. Então foi ali que eu conheci a Insere, foi ali que eu conheci a Univas, foi ali que eu conheci a Comportalmente. Então várias instituições, né, que a gente foi criando laços, que a gente foi se vinculando e que foram me conhecendo, né, a partir do Instagram também é que eu tive um público para poder ter os meus primeiros grupos de supervisão em terapia do esquema, que é algo também super especial, assim, poder fazer supervisão, poder ser supervisora é algo que me atende muito, que faz muito sentido para mim, né? E, enfim, aí além dessa caminhada, assim, mais formal, o Instagram também me possibilitou fazer cursos e produtos para pessoas leigas, para público final, para pacientes, para pessoas, né, em geral. Então eu fiz o Reconecte, que foi meu primeiro curso online. Depois eu fiz outros cursos voltados para psicólogos, depois eu fiz o meu e-book e hoje, né, eu tô com um curso Palavras que Conectam, que é o curso que eu tenho atualmente também online e que, enfim, eu espero poder fazer dele, assim, um grande projeto profissional e de vida, que é poder colocar ali aulas contínuas e regulares, né, que eu possa ir convidando outras pessoas também para fazerem parte, para darem aulas ali, enfim, fazer uma plataforma mesmo de conexão e de relação. Então, minha trajetória até aqui, assim, teve
muita coisa, né? Teve muita reflexão, mas acho que uma das coisas, assim, que transversalmente tá nela é o quanto que eu amo o meu trabalho, eu amo atender, eu amo poder sair aqui do consultório de um dia de bastante trabalho, com meu coração quentinho, com esperança, me sentindo útil, sentindo que eu realmente consigo fazer, mesmo que numa parcela pequena e imperfeita, né, a diferença na vida de algumas pessoas. Sou muito apaixonada, eu acho que o quanto que eu me apaixonei pela clínica através do olhar da terapia do esquema, um olhar mais humano, fez com que esse carinho e essa paixão se passasse através do Instagram, passasse através aqui do canal, né? Então, o meu trabalho e a minha profissão fazem com que tudo isso aconteça, né? Com que esse canal aconteça, com que os conteúdos do Insta aconteçam, com que os meus produtos digitais aconteçam. Então essas são algumas partes assim da minha trajetória para dividir com vocês, para dizer que às vezes a gente não entende as coisas quando elas acontecem, que nem tudo é perfeito, que a gente olha a vida de alguém ali, né, com mais tempo de carreira, a gente entende que parece que foi tão simples, parece que foi tão óbvio, né, mas que só quem tá nos bastidores e quem tá ali vivendo, né, e plantando suas sementinhas é que sabe os desafios, os sacrifícios, os esforços que tem. Então, eu desejo que a tua trajetória profissional seja de muito sentido, que tu não tenha medo de parar, de avaliar, de repensar a rota, quantas vezes forem necessárias. Eu escolho todos os dias fazer o que eu faço, eu penso e repenso as minhas prioridades profissionais constantemente, porque para mim poder estar conectada e poder fazer um trabalho que eu acredito que tenha sentido para mim, que eu realmente sinta que eu estou dando o meu melhor, é essencial. Então eu desejo que tu possa também ter essas avaliações corajosas na tua vida. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero que tenha sido bom para vocês, que possa ter aí trazido esperança ou mais humanidade, talvez, né? Eu desejo que tu possa olhar a tua trajetória com orgulho, com carinho. É assim que eu olho para minha, pelo menos, né? Aceitando as dificuldades, as limitações e as particularidades dela, né? Então, muito sucesso, muita realização, que seja uma vida e uma trajetória profissional cheia de sentido e que a gente possa continuar aí juntos, né? Eu vou amar saber o que tu achou, vou amar saber de ti, então deixa aqui nos comentários tuas impressões ou mesmo da onde que tu tá falando, quem tu é, enfim, divide um pouquinho comigo pra gente poder se conhecer também, né? E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se tu não for inscrito ainda, fica o convite para que tu te inscreva no canal, deixa o teu like nesse vídeo, porque essas ações assim, elas ajudam o canal, né? Elas ajudam a que eu entenda também se é um tipo de conteúdo que vocês gostam ou não gostam, enfim. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.